Olá, vamos dar sequência, né? Antes de continuar aqui com a configuração da máquina virtual, eu vi que eu cometi um erro na aula passada. Tá joia? Ele está dando aqui como o tamanho de disco dele foi apenas 4 MB e não 60 megas, 60 gigas, como eu coloquei. Então, por que que deu esse erro? Eu vou excluir ela, e se você tiver feito o mesmo erro, eu aconselho que você repita o processo. Então, novo, como eu fiz aqui, o Windows Server 2012, somente o nome. Aqui eu vou colocar, então, o Server 64. Foi na hora de escolher a memória, eu vou deixar a mesma. Foi na hora de escolher aqui o disco rígido. Então, criar um disco rígido virtual agora, ok, em VDI, né, tamanho fixo. Só que se você digitar 60, olha o que acontece. Ó. Ele fica como se fosse 60 lá, 60 bytes só. Então, fica um tamanho muito pequeno, ó, joia? Você tem que digitar o valor e o GB na frente ali, ou utilizar essa barra de deslize aqui. Então, se você não tem certeza que fez isso, apaga lá, né, a máquina e faz novamente como eu estou fazendo aqui. Então vou colocar aproximadamente aqui 60 GB para a minha máquina, não necessariamente tem que ser o valor certinho ali, clicar em criar. Perfeito. Então foi feito aqui, né, as configurações para ela. Repara que agora ele até vai dar um carregamento maior porque ele está alocando esse espaço para mim lá. Se você utilizar, né, o tamanho fixo para o disco também, outra coisa que eu não expliquei, em vez do disco alocado, é melhor porque ele até demora mais aqui para criar esse disco, porém fica mais rápido a sua máquina virtual. Então, terminado aquele carregamento, é hora de nós fazermos as configurações da máquina. Então, máquina, configurações, eu posso clicar direto aqui em configurações. Aqui eu tenho as opções referentes ao Windows que eu configurei de início, eu posso trocá-las. Tá? Já a única opção que não dá para trocar é a do tamanho do disco, porque na hora que você cria aqui a máquina, ele já aloca o espaço. Mas as demais aqui, opção quanto memória, por exemplo, eu consigo alterar. Tá? Aqui em sistema eu vou desativar o disquete, não vou utilizar ele. E no restante, eu só vou mexer no armazenamento. Já aqui é a opção de vídeo, monitor, não precisa alterar áudio também não, que ele já está pegando aí o seu drive de áudio. E essas opções de baixo, de rede para baixo, né, exceto USB rede e pastas compartilhadas principalmente, nós vamos ver assim que o sistema já estiver em funcionamento. Então, ainda trabalharemos essas outras opções. Aqui em armazenamento é a parte que eu digo assim que é a mais importante para você trabalhar aqui nas configurações da máquina, porque até então você só deu um nome para ela, falou que naquele espaço ali que você reservou vai ser instalado o Windows Server, mas você precisa de ter o disco de instalação ou a imagem ISO dele, tá joia? Se você tiver com o disco de instalação, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em vazio e aqui na opção do CD ao lado aqui, você vai escolher Drive do hospedeiro, né, que no meu caso é um D2 pontos. Se você não tiver o CD de instalação e tiver a imagem ISO, que é essa que eu estou disponibilizando e a que eu vou utilizar no curso, você vai fazer praticamente da mesma forma. Clicou em vazio, só que aqui você vai escolher selecionar um arquivo de CD DVD virtual. Você vai lá onde está armazenado ele, tá joia? O link para vocês baixarem ele está aqui na pasta também, vai junto com os arquivos do curso. Eu vou então dar um duplo clique nele, perfeito. Ele vai carregar aqui e vou dar OK. A partir disso, né, significa como se eu fizesse o seguinte. Eu coloquei um CD de instalação no Drive, seria isso, e reiniciei meu computador. Quando eu iniciar, ele vai chamar, iniciar o meu computador a partir daquele CD, e aí vai constar a instalação dele. Então, basicamente isso, só que em vez de ser o CD, é uma imagem ISO. Vou clicar então em iniciar. Uma dica super importante, fechem todos os aplicativos aí que você não estiver utilizando. Então deixa para esse processo de instalação somente a máquina virtual. É muito comum se pesar um pouquinho, se ficar pesado, ele dá erro e mostrar uma mensagem para ignorar, tá joia? Então, se você fechar tudo, provavelmente você não vai ter esse problema. Então, se ele mostrar uma mensagem que vai parecer ok, ignorar, uma mensagem de erro, é porque ele não consegue instalar aquele dispositivo. Fica pesado para que ele instale aquele dispositivo. Então, por isso, principalmente na parte de instalação, evite de deixar outros arquivos abertos. Igual eu aqui estou praticamente com só o programa de gravação e a máquina virtual mesmo rodando. Aqui ele dá essa imagem da Microsoft, tá joia? Porque o Windows realmente é da Microsoft. Vocês vão ver que se ele não der erro, geralmente quando está pesado ele já não passa dessa parte, ele dá o erro aqui. Quando está tranquilo, leve, né, pelo carregamento que a gente consegue ver que está leve, ele já passa para a próxima parte. Aqui acima fica dando umas mensagens, tá joia? Você pode fechar que são dicas para a utilização da máquina virtual. Então, perfeito. Ó, repara que mesmo eu tendo alocado pouco espaço, só 2 GB, ele ainda conseguiu rodar bem e não travou, passou certinho.
A partir da próxima aula, continuaremos desse ponto para iniciar a instalação do Windows Server.